igual é o caso do Enzo, que são quantas pessoas tem hoje na Medline? 80? Não sei porque Juntando as você e o três. Luciano falou os mesmos. Não, se for os três, acho que dá uns 30. Ah, então diminuiu, né? Na época eram uns 80 que eu lembro, mas então 30 pessoas, né? Não tem como você ficar acompanhando uma por uma direitinho, né, Andrew, né? Você sentar com todo mundo ali, senão você vai ficar só fazendo isso todos os dias da sua vida, né? Então, assim, o Paulo também, a Adelaide também, que tem bastante gente na equipe, né, que não tem como ficar acompanhando um por um exatamente, é importante levantar esses indicadores de desempenho para saber o resultado que eles estão entregando e fugir dessa percepção, dependendo dessa percepção dos outros, né? Porque, igual você falou, o técnico sempre fala que tá bom, que tá desenvolvendo, que tá evoluindo, né? E o que a gente aprendeu com isso? E não adianta ficar dependendo da percepção dele, a gente vai ter que buscar outros meios da gente saber se tá bom ou não. O NPS é um deles, tá, Andrew? Então, assim, é de 0 a 10, o que você achou da visita do técnico, da entrega do laudo? Enfim, o NPS é um deles, que você consegue trazer essa percepção do cliente para você, né? E também tem a questão dos indicadores internos, né? Ó, quantos laudos você está fazendo por semana? Você está cumprindo com prazo de entrega, né? Esse tipo de indicador de desempenho também vai te ajudar bastante com isso, tá? E sobre delegar as funções, fazer com que eles façam, né? A gente tem aqueles 3 passos básicos, quem que sabe, para delegar atividades? Quem que vai falar aí dos 3 passos para delegar atividade? Empoderar, acompanhar, não, empoderar, desafiar, empoderar e garantir que seja feito. É isso? Isso, empoderar, desafiar e garantir que seja feito. Quando você vai passar a atividade para alguém, primeiro você empodera essa pessoa. Lembra ela das características positivas que vão fazer com que ela crie autoconfiança para exercer aquela atividade. Então, por exemplo, né? Cara, você é o melhor aqui que consegue fazer tal coisa, né? E eu preciso que isso seja entregue tipo amanhã. Eu sei que se alguém aqui que vai conseguir fazer isso até amanhã, esse alguém é você. Tá vendo? Eu tô empoderando e tô desafiando. Né? E como que eu garanto que seja feito? Você acha que consegue entregar até amanhã? Ah, acho que consigo, tá. O que você precisa para conseguir entregar até amanhã? Ah, eu preciso disso, 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 disso. Tá, você precisa da minha ajuda para isso? Isso eu estou garantindo que ele entregue. E aí não precisa esperar chegar até amanhã. Chega no fim da tarde, e aí, em que pé que tá aquele negócio lá? Você tá precisando de uma mão ainda? Né? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? A gente garante que seja entregue acompanhando o processo. Não chegar lá no final do prazo e falar assim, e aí, cadê? Né? Aí é só para a gente trabalhar o nosso ego. Ó, sabia que não ia entregar, tá vendo? Então, assim, empoderar, desafiar e garantir que seja feito serve para tudo, gente. Serve para criança, serve para marido, esposa, funcionário, né? É impressionante. Aqui em casa, quando eu começo a empoderar alguém, o povo já fala lá, ó, já vai pedir alguma coisa, né? E mesmo assim eles acabam fazendo. Então, funciona, tá? Fábio, me fala, como é que tá o pessoal aí? Mais alguma dúvida, Andrew? Eu queria saber, não sei se você vai falar agora, mas como é que faz um KPI daí? Ou NPS? Um modelo. Ah, sim. Ó, o NPS, já que tem a secretária dos técnicos, né, que acaba agendando tudo, o que dá para fazer? Quando encerra ali ou entrega um laudo, elas podem enviar no WhatsApp mesmo um formulário ou a perguntinha de 0 a 10, o que você achou da entrega,
Ou como que você se sentiu atendido pelo técnico, sabe? Esse de 0 a 10, ele dá uma noção muito grande para a gente em relação à satisfação do cliente, tá? Então, elas mesmas podem enviar ali para o cliente depois da entrega do laudo. E aí, sempre tem que ter a pergunta depois, né? Por que que deu a nota acima? Que é onde ele vai discorrer sobre a nota dele. Se ele deu 5, ele vai explicar o porquê deu 5. Se ele deu 10, ele também vai explicar o porquê deu 10. E geralmente a gente consegue usar até como depoimento esses 10 aí, né? Como prova social. E o KPI seria a mesma coisa, tipo, ou parecido. Não, daí o KPI seria um controle interno. Eu não sei como é que está o sistema de vocês aí em relação a laudos, né? Registro de laudo, prazo e tudo mais. Existe? Existe? Então, provavelmente você consegue tirar um relatório ali de quantos laudos foram feitos na semana. Então, pegar lá numa segunda-feira, em relação à semana passada, quantos laudos foram feitos, né? Se foram entregues todos os que estavam programados para serem entregues. Então, você consegue enxergar isso no sistema. E você não precisa ir lá e caçar. Você pode pedir para a própria pessoa, ó, elabora aí um relatório para mim, quantos laudos foram feitos, quais foram o período que demorou na entrega dos laudos. Então, a média ali foi de 3 dias, foi de 5 dias. Né, para você não ficar também, você como o líder, né, que deveria somente analisar relatórios, fica indo atrás dos números, eles que têm que ir atrás dos números. Já que a gente não tem um líder dos técnicos, então os próprios técnicos precisam fornecer isso para você. Esse relatório você pode pedir semanalmente, né, então aí você coloca lá todas as informações que você precisa, quantos laudos foram entregues, quantos clientes foram atendidos, quantos foram agendados e foram atendidos. Então, todas essas informações aí que são necessárias para você visualizar se está realmente sendo bom ou não, tá? E o NPS, a gente capta a percepção do cliente em relação ao técnico. E esses KPIs internos, a gente capta realmente o resultado que ele está gerando. Tá? Se tiver dúvida dos KPIs também, Andrew, pode perguntar lá no grupo ou para mim, depois, conforme daí eu vou entendendo um pouquinho mais como é que funciona aí o sistema de vocês, e aí a gente consegue ter mais clareza aí de quais são necessários. Beleza, deixa eu mandar um olá aí. Beleza. Obrigado. De nada. Fábio? Agora sumiu o homem. Então, vamos para o Paulo. Boa tarde, Adelaide. Nem cumprimentei você hoje. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Paulo, vamos lá. Hoje, o que você enxerga aí como sendo o seu maior desafio em relação à equipe, às pessoas? Eu estava bem com dificuldade em delegar, em passar tudo que eu sei, sabe? Mas ultimamente eu tenho lidado bem com isso. Então, digamos assim, eu tento liderar agora bastante perguntando, sabe? Não dando a resposta, porque do jeito que estava indo, inevitavelmente se a empresa crescesse, ia sobrar mais coisas para eu fazer, sabe? Ela não estava saudável nesse sentido de demandas. Então, eu tentei fazer o quê? Liderar com bastante perguntas, sabe? E aí, no tempo deles, do jeito deles, só que vinculado às nossas estratégias, né? Então, eu tô bem contente, sabe? Parabéns. Tá bem massa, na verdade. E alguns eu tenho até que frear, sabe? Digamos assim. Porque, enfim, alguns têm mais vontade, mais iniciativa, outros menos, né? Mas eu acho que o ponto agora que eu tô tendo dificuldade é
talvez montar um plano de carreira, porque, digamos assim, eu não sei se está de acordo, né? Até o Adriano, ele perguntou, e as comissões, como que vai ficar? Ele está indo muito bem. Então, eu não sei ainda como que eu faço isso. Até estava em call com ele hoje e deu certo várias negociações e tal. E aí, ele já faz o serviço muito bem, né? Aham. E aí, Ele é o vendedor. Isso, ele faz entregas, cuida de alguns clientes e agora ele está fechando novos. Só que os novos, vamos pensar assim, eu gostaria de passar os já clientes para ele gerenciar isso, na verdade, né? Então, Uhum. digamos assim, porque se eu ficar cuidando dos clientes antigos, eu sei que é muito importante, mas vai ocupar muito a minha agenda com um cliente que já está dentro da empresa, sabe? Sei. Então, eu queria criar algum processo para passar esses clientes que já estão fechados e ele cuidar, e aí ele cuidar também de fechar novos, sabe? Então, o comercial fica quase com ele, integralmente. Entendi. Quantos novos que ele tá fechando por mês, Paulo? É que pegou faz umas 2 semanas, mas no mês vai dar uns 15 a 20, eu acredito. No mês. Beleza. Ó, o que você está buscando não é exatamente um plano de carreira para ele, é um plano de remuneração. Tá? Quando você fala assim, ele tá até me perguntando de comissão e tudo, né? É um plano de remuneração. Plano de carreira seria basicamente ele sair ali como vendedor 1 e ir para vendedor 2, Certo. tá? Com responsabilidades diferentes e metas diferentes, tá? Mas sobre comissão, a gente consegue. Ele é registrado? Não. Não? Beleza. A gente consegue trabalhar, tem até um sistema que a gente fez até com a Verde Digital, de remuneração de comercial, Certo. onde a gente trabalha com um valor seguro para não atingir ali o nosso lucro, vamos dizer assim, né? Baseado no ponto de equilíbrio gerencial. Você está fazendo DRE, Paulo? Sim, tá, não tá tão ok, mas aos poucos tá indo. Tá. Você já está trabalhando com ponto de equilíbrio dentro da DRE? Eu vou falar que não. Mas eu tenho, por experiência, a gente sabe, mais ou menos. Beleza. Então, como que funciona aqui um plano de remuneração? Até a Adelaide também, Andrew, para fazerem aí para o comercial de vocês, tá? Como que a gente fez e que ficou super coerente e seguro para a empresa? A gente tem o que a gente chama de ponto de equilíbrio gerencial. É aquele ponto de equilíbrio que vai lá na DRE. O que é esse ponto de equilíbrio? Depois de tudo que a gente tem para pagar, tá? Incluindo ali as despesas financeiras, quanto que a gente deveria faturar para ainda assim ter lucro? Basicamente, esse é o ponto de equilíbrio, tá? Então, o ponto de equilíbrio, ele é como se fosse ali o fechamento de tudo que eu tenho para pagar versus o que eu recebi, tá? Quanto que eu deveria receber. Beleza? Entendeu? Fábio, nosso especialista no financeiro, estou certa, Fábio? Sim. Em resumo, o que você precisa fazer para você ficar no 0-0, né? É isso. Obrigada. Tá? Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio gerencial, tá? A partir daí, a gente começa a trabalhar uma margem segura para poder pagar ali uma premiação, não uma comissão, tá? Porque o que acontece com a comissão? Principalmente para quem é registrado, tem os encargos,
né? E aqui a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só, a questão do reconhecimento e da remuneração, tá? Então, quando a gente fala você foi premiado por ter atingido isso aqui, a pessoa tem uma sensação diferente de comissionamento, tá? Então, vamos lá. Então, você sabe me dizer mais ou menos o ponto de equilíbrio aí de vocês, Paulo? 40. Joga um número. 40? 40. Tá, então nosso ponto de equilíbrio é 40. Vamos supor que o Adriano, ele venda 45 mil, 5 mil a mais do ponto de equilíbrio. Ele vai receber ali um comissionamento. Qual que é a margem de contribuição de vocês? Você sabe me dizer? Uns 38, mais ou menos. Tá. Então, vamos supor que quinhentão seja interessante. Tá, então, ali, além de vender os 40 mil, foi 45 mil. Ele já receberia quinhentão. Se ele vender ali 10 mil acima dos 40 mil, que é os 50 mil no caso, né? Aí ele já receberia 1.000. Tá? E aí, dependendo da nossa margem, se for uma margem muito boa, quando ele começar a vender ali 30 mil acima do ponto de equilíbrio, né, a gente consegue já dobrar esse aqui, entende? Essa premiação. E também depende do grau de dificuldade para isso, tá, gente? Então, por exemplo, é fácil ele vender 30 mil acima do ponto de equilíbrio. Pô, então, se é fácil, a premiação de 2 mil não tá tão coerente assim. Né? Então, vamos diminuir isso aqui. E aí vai fazendo simulações para ver qual que é mais coerente com a situação. Deu para entender, Paulo? Ficou bem simples e é algo que dá para ser aplicado, dá para ser testado para ver como é que fica. Perfeito, não ficou muito claro. E aí a gente trabalha seguramente e acaba também remunerando e reconhecendo o Adriano. Uhum. Bacana, gostei. Tá? E aí dá para a gente incluir outros critérios aqui também, tá? Igual a gente fez lá na Vir Digital. Não só vender os 40 mil, mas trazer, tipo, 10 novos. Se ele vendeu os 40 mil, mas não trouxe nenhum novo, ele não recebe os 500, recebe 250. Sabe? Dá para ir fazendo desse tipo também, tá, Paulo? Sim. Para focar só nos recorrentes ali, que é mais fácil, né? Então. E também... bem esse o ponto mesmo, porque daí vai ter comissão para os já clientes, que já faz, sei lá, tanto tempo que a gente atende, enfim, né? Ele vai gerenciar, teoricamente, né? Então, mas é importante também não dá para perder a mão. Retenção. Não dá para perder a mão com os clientes já fechados, digamos assim, atender mais ou menos, né? Uhum. Então, acredito que teria que ter alguma coisa assim nesse sentido. Porém, os novos é bem mais difícil, né? Enfim, sabe? Então, assim... Para fechar. Mas entendi, eu acho que esse do ponto de equilíbrio é bem interessante, porque ele leva em conta ali a situação financeira também, né? Então, sim. Não vai perder a mão nisso. Agora, quando a gente trabalha com comissionamento, a gente pode vender lá 100 mil reais, aí tem lá despesa de 150 mil, além de tudo, a gente tem que pagar a comissão para a pessoa, né? E aí é mais despesa, e aí financeiramente, dependendo da empresa, não compensa. Por isso que aqui a gente trabalha de maneira segura, tá? Entendi. E participação de lucro? Qual a sua opinião, nesse caso específico? Participação de lucro é um pouquinho mais profundo, tá? É muito avançado. Porque, assim, a participação de lucro, ela precisa envolver a empresa inteira, não um ou outro. Porque todo mundo participa dentro das atividades para que gere lucro para a empresa. Aqui, quando a gente fala do comercial, ele é o responsável pela venda, né? Só que o lucro em si, o financeiro também é responsável. Ali o pessoal da produção é responsável, né? Tem a questão dos produtos que eles precisam fazer com qualidade e tudo mais. Então, todo mundo é responsável pelo lucro. Quando a gente fala de participação de lucro, é envolvendo todo mundo, tá, Paulo?
Certo. Então, assim, como que eu gosto de fazer, tá? Ali, pega os últimos 12 meses, eu comparo com o ano anterior, tá? Deu o lucro ali acima de 20%, eu pego 10% desse lucro e divido entre todo mundo. Tem empresas que dividem igualmente, tá? Eu prefiro dividir em relação à proporção dentro da folha. Uhum. Certo. Então, eu vejo lá o percentual dessa pessoa dentro da folha de pagamento e aí vou dividindo o valor em relação a esse percentual. Uhum. Deu para entender? Sim, entendi. Não faz sentido. Porque, enfim, né? Grosseiramente falando, né? Comercial seria diretamente faturamento, mas o lucro envolve, enfim, né? Todas as áreas, né? Isso, todas as áreas. Então, é mais justo que o lucro seja dividido entre todo mundo. Uhum. Perfeito. Posso Tá? ver com o Pedro também. Sempre converso com ele. Isso, Ele pode deve ter ver. algumas ideias boas. O Mas eu Pedro, gostei, Mari. Achei bacana esse. o Pedro e eu, a gente fez já num projeto participação em resultados. É diferente de participação em lucro, tá? A participação de lucros, a gente divide ali uma vez ao ano, tá? Até pela lei trabalhista, é uma vez ao ano. Tá? A participação em resultados, ela pode ser mais frequente. Então, como que a gente faz? A gente pega ali, deixa eu colocar aqui, a gente pega os últimos 3 meses, então vamos pegar aí setembro, outubro, novembro. E ver o resultado final, lá da DRE. Então, aqui foi 10 mil, aí aqui foi menos 3.900, aqui foi 2.500, vamos supor, tá? Aí, quando a gente faz essa soma aqui, deu 8.600, deu lucro nos últimos 3 meses, tá? Só que o valor da minha folha, deixa eu somar aqui para ficar mais claro. Só que o valor da minha folha, ele é de 10 mil. O meu lucro dos últimos 3 meses, ele é menor do que o valor da folha, então eu não divido. Se a minha folha for 5 mil reais, o resultado que essa minha folha gerou foi maior do que o valor em si, tá? No quarto mês. Então, aí eu pego desses 8.600 e divido, sei lá, 10% entre todo mundo. Entende? Uhum. É um pouquinho mais complexo que isso, tá, Paulo? Mas de maneira bem simples para você entender, basicamente isso. Aí eu vou fazendo todos os meses, tirando sempre o primeiro mês e incluindo o último. Então, depois daí, no próximo mês, eu vou fazer outubro, novembro e dezembro. Aí vou ver aqui quanto deu no final, né? Ali no final dos 3 meses. Depois eu vou fazer novembro. Oh, meu Deus, tá difícil hoje. Novembro, dezembro e janeiro. Tá vendo? Vou sempre tirando o primeiro mês e incluindo o último para ir dando os 3 meses. Tá? Uhum. Conforme vai dando o lucro a cada 3 meses, né? Eu vou pagando esse pessoal. Tá? Eles vão participando dos resultados da empresa. Aqui, Paulo, não vejo que faz muito sentido atualmente. Por quê? Porque ainda a gente não tem um financeiro totalmente seguro. Sim. Tá? Então, de repente, a gente tem lá um resultado que não é real e a gente está dividindo com todo mundo. Né? E aí, quando a gente vê, quebramos e não sabemos o porquê. Então, aqui é só quando o financeiro está bem redondinho que a gente consegue trabalhar em cima disso.
tá? Mas é Boa. interessante. Não, show de bola. Concordo. Aí, sobre esse plano de remuneração aqui do Adriano em específico, tá? Pode depois qualquer coisa me chamar, daí a gente vai fazendo juntos. Beleza. O Pedro também participou da construção, qualquer coisa ele tá por dentro também, se você estiver conversando mais com ele, Tá, tranquilo. tá? Ele vai saber te explicar isso aqui direitinho. Uhum. Beleza, Mari. Mais alguma dúvida? O principal era isso, eu diria. Legal. O seu auxiliar que você tinha contratado, como é que tá? Estagiário, auxiliar, Tá melhorando. tá melhorando? Ele, tipo assim, vou parecer um velho falando, né? A piazada nova. Mas, enfim, é diferente. Então, ele faz faculdade ainda, né, e tal. Então, ele não tá, tipo assim, 100%. Mas eu alinhei com ele de blocos de tempo, então ele tá, tipo assim, naquele horário específico que eu preciso de, às vezes alguém tá de prontidão para emitir alguma nota meio rápido, enfim, né, coisas meio simples assim, mas que precisam ser feitas de maneira rápida. E aí ele faz tudo muito bem, sabe? Uhum. Ele, assim, é excelente. Tudo que você faz para ele é perfeito. Perfeito. Só que às vezes demora e às vezes, tipo assim, se a gente precisa criar alguma coisa, é mais difícil, sabe? Tipo assim, desenvolver alguma coisa, sabe? Buscar a solução de fato, né? Então, quando ele tá junto comigo, que eu tô, tipo, em reunião e tal, a gente, tipo, trabalha muito bem. Mas só, tipo assim, uma demanda específica, se não tiver acompanhamento bem em cima, aí deixa a desejar a entrega, sabe? Eu não tô, tipo assim, tem que ser acompanhado muito bem essas tarefas que fogem muito do escopo, entendeu? Acho que Uhum. esse é o principal ponto. Eu não sei o que pode ser, eu já tentei conversar, tipo, se precisar falar alguma coisa, estou aqui à disposição e tal, mas nesse sentido de abertura para dizer o que pode estar acontecendo, eu não tive nenhum retorno, sabe? Enfim, acho que é isso, sim, o resumo. Já melhorou bem, mas nesse ponto específico de demandas que não são cotidianas, aí é um pouco mais enroscado, assim, eu notei. Como é que é o controlador dele? Não Você entendi. lembra? Controlador dele. Como que é o nome dele? Rafael. Rafael do quê, você sabe? Rafael Antônio. O controle. Agora entendi. Eu estava pensando em sistema, outra coisa, tá? Tá. É mais de 10, acho que 12. O analítico dele é alto, né? Isso, a analítica é maior que o controlador, na verdade. E aí, olha o que acontece, tá? Vou dar um exemplo. O Wagner e o Pedro também, os dois, tá? Tudo que foge da rotina deles, daquilo que eles são acostumados ou que eles se programaram para fazer, é como assim, se eles. Como que eu posso explicar? É algo novo em que eles vão precisar ter clareza nas informações e clareza ainda em como inserir isso nessa rotina. Senão eles ficam bem perdidos também. E isso é por conta do analítico, tá? Então, assim, as pessoas que têm o analítico alto, elas precisam ter a questão do planejamento bem definido, e principalmente quando o controlador é abaixo do analítico, tá? Elas precisam ter um planejamento bem definido e claro. Então, todas as vezes que você for passar alguma coisa nova, você precisa também auxiliar a inserção na rotina dele. Então, cara, como é que tá a sua rotina hoje? Qual que é o seu planejamento de hoje? 2 horas eu tenho que fazer isso, 3 horas eu tenho que fazer aquilo, 4 horas eu tenho que fazer aquilo outro. Tá, então, vamos ver se você consegue fazer às 5 horas.
E aí eu preciso disso, 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 e ter clareza do que é para ser feito. Lembra que o analítico, quando ele não tem as informações que ele precisa, ele fica até inseguro de fazer. Acho que um dos problemas, meu analítico é bem alto também, eu subestimo muitas coisas. Tipo assim, agora eu confundi. Mas resumindo, eu acho que eu vou fazer em meia hora e o negócio demora 1h30, sabe? Tipo assim, É que não, vocês eu têm dou conta clareza de do que fazer tudo. fazer. Dou conta de fazer tudo, só que aí eu comecei a cronometrar aqui algumas coisas e eu tava demorando bem mais tempo do que eu achava que demorava, porque, enfim, coisa básica, tipo assim, exige tempo, né? Parece a tarefa é simples, mas exige muito tempo, se for parar para ver, né? É que na cabeça de vocês, analíticos, é simples. Só que na hora de fazer não é tão simples assim. Mas vocês, analíticos, acham que tem muita coisa que é simples. Né? É tudo tão simples, tão prático, que burra ela que tá achando que é complicado. Né? E às vezes é complicado, vocês que não se dão conta disso. E daí, na hora de fazer, toma mais tempo mesmo. Tá? Então, assim, só ajuda ele com essa inserção aí dentro da rotina dele, que vai dar tudo certo, tá, Paulo? Entendi. Beleza, já anotei aqui. Beleza. Mais alguma coisa, Paulo? Não, Não? não. Então tá, conta comigo aí, tá? Tá, joia. Obrigado. Doutor CEO Fábio Dians. E aí, Fábio, tudo certo? Você tá mudo, eu acho. Tarde. Me conta, Fábio, como é que estão os desafios aí? Então, eu estava até tentando pensar nisso aqui. Eu acho que assim, esse mês até agora, né, esses 11 dias, está sendo um mês bem interessante. A equipe bem unida no que tem que ser feito, proativa também. Eu acho que o desafio agora é manter essa constância, sabe, do que está sendo feito. Uhum. Entendi. Vocês aí têm vamos dizer, o privilégio de ter uma equipe já antiga, né? Uma Sim. equipe que já está faz tempo com vocês. Então, todo mundo ali é conectado com o propósito, todo mundo é conectado com a cultura, né? E às vezes acontece de ter a estagnação. O maior desafio de vocês aí é justamente manter a conexão com o propósito, tá? Porque as pessoas se desconectam, isso é natural. Até esses dias mesmo, a Marcelinha mandou uma mensagem para mim, Mari, eu tô me sentindo desconectada, né? E aí eu vou lá e converso e tudo mais, né? Mas isso é porque a gente está longe. Se a gente estivesse perto, provavelmente eu já teria identificado e conversado com ela, né? E esse é o desafio do líder, de estar identificando isso antes que a pessoa fale alguma coisa, né? Por mais que às vezes ele tá ali, tá entregando, tá fazendo o que precisa ser feito, aquela brochada, sabe? Tipo, Sim. fazer só por fazer, sem se conectar mesmo com o propósito, né? E aí é importante a conversa de vocês. Você tá fazendo feedback? Sim, fiz agora o PDI. Eu não te passei as respostas deles, não, né? Não. Eu vou te mandar. Foi bem legal. Os pontos que a gente avaliou, a galera tá bem ciente do que tem que ser feito. Vai ser bem interessante. Verdade mesmo. Que bom. E o que você identificou assim de ponto de atenção? Quer ver? Eu deixei anotado. Eu tô com um pequeno problema. Passou dos 30, eu não lembro de mais nada, viu, Mário? Eu tenho que anotar tudo. Tá me ouvindo? Tô. Ó, pontos que eu anotei, que eu vi, né, da galera,
por exemplo, sem citar nomes, né? Eu vi que todos eles têm os pontos fortes e os travamentos ali, né? Mas, em resumo, a galera tem... Um deles ali tem um potencial de liderança muito forte. Uhum. Então, isso ajuda com que eu consiga desenvolver um líder, né, dentro daquela função. Em contraponto, ele tem a dificuldade da postura de liderança, né? Então, eu tenho que Do desenvolver isso nele. posicionamento? Porque assim, como eu posso dizer, imagina uma pessoa que tem um potencial de liderar, mas ainda não sabe ser o líder, sabe? Então, tipo assim, às vezes fala o que não deve, às vezes posiciona da maneira que não seria coerente para alguém que deseja ser um líder, sabe? Então, Uhum. é isso que eu estou trazendo para ele. Aí eu sento no cantinho, conversa, ó, eu acho que isso aqui poderia ser feito de uma forma assim, ser assado. Aí, o que você acha? Eu estou evitando de falar, estou perguntando mais, né? Então, isso Uhum. tem ajudado bastante nesse desenvolvimento dessa pessoa. Em outros ali, eu vejo que um deles também tem um ponto um senso, né, artístico bem legal. Então, isso ajuda na criação. Porém, ele tem uma baixa energia social, sabe? Ele, Uhum. ele é resistente a muita conversa, a se expor demais. Então, é algo que estou tentando entender como lidar, mas aos pouquinhos a gente vem quebrando. Por exemplo, em gravar alguns vídeos, ele vai, às vezes não vai. Tipo, ontem mesmo, ele conduziu 1 hora de mentoria lá com o pessoal, então foi bem legal. Que legal. É. E ele Então, curtiu? O que ele achou disso? Você gostou. perguntou pra ele? Ficou desesperado. Ficou desesperado. Não, mas e agora tem que fazer isso aqui? Eu falei, cara. Não, mas e se der errado? Eu falei assim, se der errado, deu, bicho. Continua. Entendeu? Legal. Mó medão. Vai, bicho, relaxa. Sem estresse. Se fizer bem, fez. Se não fez, é aprendizado. Não estressa, não. Você não vai morrer por causa disso. Aí foi, fez. No final, o Saul largou uma vara verde branca, tremendo, e deu certo. Né? Em contraponto, aí o último, né, também é muito retraído, né, e é muito ansioso. Em contraponto, ele é muito ansioso. Então, quando não pode dizer, o negócio dele é operacional, não é para ficar lá com as pessoas. Então, assim, é entender as pessoas e ficar no lugar certo, né? Porque senão eu acabo matando o cara. Literalmente. Sim. E aí, Fábio, tem coisas que a gente consegue desenvolver. Por exemplo, uma pessoa que ela é introvertida, obviamente ela não vai ser extrovertida, mas a gente consegue melhorar a comunicação e relacionamento, Sim. tá? Então, tem dinâmicas que a gente consegue colocar dentro do nosso alinhamento, por exemplo, né? Fazer algumas dinâmicas em que a pessoa precisa se expor, que a pessoa precisa falar sobre ela, é uma boa, tá? Depois você me passa como fazer isso. Tá. Vocês estão fazendo alinhamento na segunda, né? Uhum. Então, de segunda-feira, pode trazer uma dinâmica ali entre vocês, mas eu vou te passar umas que eu tenho aqui bem legal. Foi legal que a gente fez na segunda-feira passada. Foi a sexta-feira passada, do dia 31. A gente fez lá uma dinâmica do Halloween, né? Todo mundo fantasiou, foi lá e tal. Não sei se você chegou a ver isso. E colocamos em votação lá e tal. Foi legal ver a entrega e a criatividade da galera. Entendeu? Foi bem interessante. Então, tipo assim, a galera tem medo de se expor, mas zoa. Tipo, quando é coisas assim. Então, foi interessante. É que ali é um ambiente seguro para eles, né? Eles já se sentem à vontade no ambiente de vocês. O desafio é o ambiente exterior, falar com clientes, né? Lidar com pessoas novas. Sim. Ontem mesmo eu falei com eles, né, em relação a como se posicionar. Por exemplo, em conversar, que a galera. Tipo assim, eu começo a reparar o pessoal, né?
a galera começa a conversar, tipo assim, abre o microfone para falar. Aí começa uma coçadeira na cabeça, aí começa. Não, do nada. Eu tô assim, velho, faço não, bicho. Então, tipo assim, isso aí mostra que você tá inseguro pra caramba. Começa a falar e coçar ao mesmo tempo, e eu tô falando aqui e fazendo isso, e fazendo assim, não, é que não sei, gaguejar. Eu trouxe esse ponto de atenção. Aí eles entenderam, tipo, realmente fazemos isso. Então, vamos procurar, sei lá, evitar. Até para a gente passar segurança quando a gente for conversar com alguém. Sim. E como eles têm contato com o cliente, querendo ou não, né, Fábio? Não tem como Eles fugir. precisam desenvolver. Eu começo a falar aqui com você, aí, tipo assim, começa uma mexedeira do caramba, que não tem nada a ver, sabe? Eu fico assim, cara, segura os dois. Segura o pagode, meu filho, relaxa. É igual eu falei, no máximo que o cara vai fazer é te xingar, bater não sei, não vai não, fica tranquilo. Vocês estão fazendo aquela dinâmica de apresentar alguma coisa que aprendeu? Não, mas seria bom, né? É bom, porque daí eles também vão começar a treinar oratória, né? E aí é importante até filmar para depois entregar para eles a filmagem e eles se assistirem. Para eles irem aprendendo onde que dá para melhorar. Em curso de oratória, a gente faz assim. A gente vai falando e aí alguém filma e depois a pessoa senta do seu lado, ó, você está com esse vício de linguagem, ó, você reparou nesse momento? Esse momento você foi, colocou a mão no nariz, né? Então, assim, alguém ia analisando junto para ir vendo os pontos de atenção. E aí, numa próxima, a pessoa vai lembrar de não fazer o que fez outra vez. Ou vai, pelo menos, tentar fazer um pouquinho melhor. Legal, vou propor isso aí. É uma boa de vir ensinar alguma coisa ali que seja 5 minutinhos, né? Para poder fazer esse vídeo e depois ir falando sobre isso. Mas eles fizeram neuronegociação, né, Fábio? Fizeram. A neuronegociação também é muito bom para essa questão de relacionamento. Sim. Não, já melhoraram muito, 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 muito. Principalmente um deles, que é o mais antigo, melhoraram muito. Tipo assim, você dava bom dia e ele não abria a boca. Entendeu? Parece que pegou o milho da roça, com medo, apanhava o dia inteiro, só pode. É legal de ver a evolução, né? Melhorou, só que, sim, no meu ponto de vista, dá para melhorar muito ainda, sabe? Porque, assim, o cara tem que ser desafiado. Eu falo por mim, velho, não parece, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu era o cara que pegava o cartaz, ficava na frente, assim, na escola, para não apresentar, para não aparecer o rosto. Eu não falava, o pessoal olhava para mim e ficava rindo, tipo assim, né? Então, assim, Mas no seu caso, a música ajudou, né? não, a música veio depois disso, Ah, entendeu? Foi outras coisas que me destravou para a música, por exemplo. Então, assim, foi cara e coragem, velho. Tem que aprender, você tem que estar lá, tem que. Não tem... Se você não encarar esse desafio, você não vai evoluir nunca. É o desconforto que vai te fazer crescer. E foi literalmente o que aconteceu comigo. e você já contou essa história para eles? Já. Mas eu não gosto de ficar falando muita coisa, fica parecendo palestrinha, sabe? Os filhos medrosinhos ficam tomando. A vez de ser algo positivo, você começa a ser negativo. Tipo assim, de novo, historinha, né? Se você já falou, não precisa falar. Então. Mas o Pedro era uma pessoa muito tímida, né? E aí eu até acho que já contei para vocês o que ele fez para desenvolver isso daí. Já contei? Não lembro. Ele colocou um desafio para ele de cumprimentar pessoas aleatórias na rua. Então, assim, ele saía, cumprimentava pessoas aleatórias. Aí ele tem moto, ele passava de moto, passava nesses botecos. E até hoje ele faz isso, que é para ele ir estimulando o cérebro dele, que tá tudo bem conversar com pessoas que você não conhece. Né? Então, assim, é só prática mesmo, tá, Fábio? É só na prática. Então, é importante continuar estimulando aí os meninos. Tem que estimular. Massa. Mais alguma coisa, Fábio? Não. Adelaide?
Como que tá por aí, questão da equipe, quais são os desafios aí que você vem enfrentando ao longo desses últimos dias? Eu gosto de falar, eu estou no mês de novembro, né? Então, com o hábito da gente é já pensar em fechar, né, o ano. Então, eu tô na fase de transição, fechando 2025, já pensando em 2026, né? Uhum. E avaliando, que a gente focou muito na avaliação esses 6 meses, né? Acho que a equipe cresceu bem, principalmente a equipe que é fixa, né? Que é o pessoal da Escola da Vila, que dá reforço escolar, e o pessoal da parte administrativa. Porque os Uhum. professores de esportes, eles são freelancers, né? Eles passam aqui 2 horas no dia. O outro vem e passa 2 horas. Então, quando eu falo de equipe, eu penso muito nessa outra equipe, né? Na equipe da administrativa e o pessoal. Eu achei que esse ano foi um ano bem mais leve, né? Nós fomos implantando aos poucos as coisas. E o meu desafio agora é a questão do contrato deles, porque a gente mudou o CNPJ até o mês de maio, junho, foi um CNPJ, que era da empresa Adelaide Ribeiro, e como a gente estruturou a Vila Saudável agora, que já tem o seu próprio CNPJ, eles migraram para lá, né? Uhum. Então, eu estou nessa fase da finalização desses contratos, né? De como foi essa passagem e tudo mais. Tanto que agora eu estou com o pessoal da contabilidade já para ver, já marquei uma agenda com eles na quarta-feira, que é exatamente para ver como é que a gente faz isso. Porque eles são MEI, a grande maioria. Sim. Então, a gente tem um certo receio e tudo mais, né? De como que isso vai ficar. Você fala em questão de eles solicitarem o vínculo. Exato, exato. Então, eu estou nesse momento agora, nessa fase, né? Uhum. Entendi. Já aconteceu de alguém mencionar alguma coisa do tipo ou não? Não, não, até aqui não. Nem uma que eu estava assim muito preocupada, se lembra que a gente desligou no ano passado? Até agora não. E em nome de Jesus não vai. Mas existe o risco, né? Eu estou conversando com uma advogada, até aqui agora ela está aí lá, porque você sabe que isso não paga. Aí começou a falar um bocado de coisa. Eu falei, daqui a pouco eu ligo para você. Os advogados enlouquecem, né? Porque é claro que, se a gente for pensar em risco, a verdade é que a gente deveria contratar todo mundo CLT registrado, É, né? Mas pensando do lado financeiro, uhum, a gente sabe que não é possível, exato. não é viável, né? Vamos dizer assim. É possível, mas não é viável. Não tem como. Se fosse, tivesse que fazer, eu teria que reduzir todo mundo. Exatamente, né? Então, o que a gente faz? Como é que tá os contratos deles? Foi feito por essa advogada? Foi feito por algum advogado? Não, o contrato foi o que vocês passaram para mim. Eu fiz a Ah, lá da época. adaptação. Exatamente, foi aquele. Por isso que agora que a gente está nessa transição de uma empresa para outra, eu pedi agora que essa advogada desse uma olhada para ver. Uhum. Né? Aí, nesse instante, ela só fez me alertar isso. Olha, você sabe, papapá, papá. Eu falei, tá bom, né? A gente conversa. E marquei, agendei com o pessoal da contabilidade para ver o que é que eu posso fazer para fechar aquele lá oficialmente, entendeu? Uhum. E já entrar no da Vila, que foi de junho para cá. Sim. Você pode fazer um novo contrato, rescinde aquele, né? Faz o Isso, distrato, e aí distrato. faz um novo contrato com o novo CNPJ, não tem problema Exato, também. Assim, é ao isso. meu ver, tá? Eu não sou advogada, mas pelo que eu entendo de contratos de PJ, Ela é fala o que dá para que fazer. acho que a preocupação é essa questão do PJ, entendeu? É. Da pessoa jurídica. Porque o que acontece, né? Se a pessoa está indo todos os dias aí na sua empresa, ela pode requerer o vínculo empregatício. Uhum. Né? Pode requerer. Porém, a gente sabe que tem aqueles 4 fatores que causam vínculo empregatício, que é a onerosidade, né? Então, você pagar ali como se fosse um salário, tá?
A subordinação, então, ele responde a você, tem que dar atestado, tem que fazer o que você quer, enfim, tá? Tem a questão da pessoalidade. Então, se o contrato foi feito em nome de pessoa física com CPF, já é um problema. Com o CNPJ Isso. deles. Legal, CNPJ é isso daí, tá? Então, a onerosidade, a habitualidade, a pessoalidade e a subordinação, tá? Qual foi o outro? Onerosidade. Onerosidade, que é a questão do pagamento. A habitualidade, que é ir todo dia aí. Ou então como é o nome? Habitualidade. Habitual, para ele ir aí, né? Onerosidade, habitualidade, pessoalidade, que é em relação a CPF, e a subordinação. Certo. Tá? Então, tem esses 4 fatores aí que geram o vínculo empregatício. Se você quebrar um desses, já não é mais vínculo, tá? Entendi. Então, por exemplo, eles recebem por mês? Por MEI. O MEI, inclusive, na conta do MEI. Desde o início do ano, né? Vocês colocaram isso. Aí, cada um hoje já tem sua conta MEI. Recebe pelo MEI. Legal. Eles têm a questão de, tipo, se eles faltarem, o que acontece? Como que funciona a falta deles? Eu estava até pedindo, hoje um faltou, porque os outros ficam cobrando, né? Você sabe que todo mundo cobra tudo. Mas até aqui nunca ninguém apresentou atestado médico. Mas chegou a pedir? Não, na realidade, só agora, essa semana, que um menino ficou doente, aí eu falei, olha, traz o atestado, que é para a gente deixar aqui, mas acabou nem acontecendo. Então, assim, é importante nem solicitar atestado, que o atestado é comprovação de subordinação. Precisa apresentar um atestado porque eu sou subordinado, tá? Quando eu falo de prestador de serviço, pessoa MEI, PJ, eu sempre gosto de comparar com um pintor que vem na nossa casa, tá? Então, esse pintor pode vir todos os dias? Pode. Esse pintor tem que fazer as coisas que eu peço? Tem, ele não vai chegar aqui e pintar da cor que ele quer, do jeito que ele quer, né? Então, tem que fazer as coisas que eu peço, certo? Mas o dia que ele não quiser vir, eu vou ficar cobrando atestado? Vou ficar cobrando uma justificativa? Vou ficar falando que vai ser descontado do dia dele? Não, porque ele é pago pelo serviço, né? Se era para ele ter vindo e ele não veio, ele não vai receber por aquele dia. Tá? Então, depende do que está no contrato também. Então, eu sempre gosto de fazer em relação ao pintor. Sempre quando você tiver dúvida de como agir com o seu colaborador PJ, vamos dizer assim, pensa no pintor. Tá? Eu posso pedir para ele as coisas do jeito que eu quero. Eu posso falar para ele sobre a cultura da minha empresa, posso pedir para que ele se comporte de acordo com o que eu espero dele dentro da minha empresa. Tá? O que eu não posso dar advertência, pedir atestado. Esse é o mais simples de ser quebrado, a questão da subordinação. Como que a gente faz, tá? Em empresas, por exemplo, igual aí. Eu não vou poder ir trabalhar hoje, mas eu vou enviar o meu colega de trabalho para dar aula de futsal. Aqui Se tiver isso, perfeito. E isso é impossível dar vínculo empregatício. Aí a gente teria que, quando a pessoa faz essa troca, é bom registrar alguma coisa? Não sei. É bom registrar. Tá? Então, fulano faltou, enviou cicrano, né, dia tal. E aí, é bom até mandar mensagens no WhatsApp de comprovação, tá tudo bem? Você consegue enviar... Você consegue enviar alguém no seu lugar, evita vínculo empregatício. Por quê? Quando é colaborador, a pessoa não pode botar outra pessoa para trabalhar no lugar dela. Certo. Mas quando é prestador de serviço, ela pode. Então, hoje eu não vou poder, né? Então, eu vou mandar alguém no meu lugar aí para dar essa aula. Isso já vai derrubar qualquer pedido de vínculo empregatício. Deixa eu fazer outra pergunta.
Pode falar. Eu estou muito focada nesse assunto agora essa semana. Se eu, por exemplo, o Marcelo. O Marcelo, ele cuida de venda, não sei o quê, papapá. E faz muita coisa dessa parte da tecnologia. Ele sempre... ele faz muita coisa, tanto para a empresa Vila, quanto para a empresa Educare. Eu poderia fazer 2 contratos para ele? Seria viável? Seria mais seguro? Poderia. Tá? Poderia. Uhum. Porque se ele trabalha para as 2 empresas como prestador de serviço, é interessante. Até também demonstra que não tem vínculo empregatício porque não tem exclusividade. Eu estava pensando isso outro dia, porque ele está apoiando muito, entendeu? Tem questões que ele agiliza melhor, vai, faz o quê, assina, faz isso, faz aquilo, arruma. Só que aí a gente tem outros detalhes também, tá, Adelaide? Por exemplo, o pagamento. Precisa ser Sim, teria que sair pelas 2, separadas. Uhum. A outra questão eu já até esqueci. O pessoal que é estágio. Tem 3 pessoas que o vínculo é estágio, porque elas estão na faculdade. E aí, lembro que naquela que você passou para a gente, tem assim, a atividade no anexo 1. Vocês botaram assim, o passo a passo. Esse anexo, ele é importante estar constando, ser anexado ao estágio? Sim. Geralmente, os protocolos de estágio sempre pedem as atividades. Por quê? As atividades têm que estar coerentes com a formação da pessoa. Sim. Tá? Mas está. Por exemplo, quem é professor está fazendo pedagogia. Quem está na administração está fazendo administração. Legal. Então, é importante fazer. E cada faculdade, Adelaide, tem um protocolo diferente de estágio. Quando elas não têm, né? E aí você faz o seu próprio contrato de estágio, tem risco, tá? Geralmente todas têm. Sim. Quando não tem, provavelmente elas falam assim, tem que contratar pelo CIE, pelo PROE, né? Que daí lá no CIE e no PROE tem ali o estágio oficial, né? Quando não é direto pela faculdade. Eu vou procurar isso. Então dá uma Inclusive, eu estava pesquisando o KNAI desse tipo de contratação. Por exemplo, se a minha empresa, que é a Educare, quiser ter esse KNAI, eu posso fazer esse trabalho, entendeu? Mas eu tô até procurando ver como é que isso acontece. Fazer esse trabalho a ligação entre o estágio e o trabalho. Entendi. Tem uma formadora de estagiários, é isso? Isso, eu estou nessa preocupação. Eu tô querendo ver como é que isso acontece, entendeu? Legal, é interessante, tá? Até mesmo porque você vai formar possíveis futuros colaboradores para você. Exato. Eu já estou pensando nisso. Então, assim, o mais preocupante hoje é isso, porque agora, em novembro, a gente para com a Escola da Vila. E aí a gente começa a colônia de férias, que é uma outra coisa. Entende? E daí são outras atividades, né? Exato. Vai fazer o fundo do mar de novo? Vamos mergulhando na aventura. Foi um sucesso, né? Foi, exato. Que legal. Aí eu falei, olha, eu faço tudo que a TKC manda, viu? Porque ano passado mandaram fazer o mergulhando na aventura e deu certo, funcionou. Já estamos organizando. Vai começar agora, tipo, dia 2, 3 de dezembro. Já estamos na organização. Que legal, que massa. E aí, inclusive, eu não sei como é que se são os mesmos profissionais, tudo, mas dá para fazer um contrato específico para a colônia de férias também. Isso, eu quero fazer um contrato específico. Um outro advogado, amigo meu, ele falou que é menos arriscado quando você tem uma empresa que não é MEI, uma empresa ME, não é?
e que eu pegasse só essa empresa ME e fizesse para a colônia de férias, tipo, pegasse e ela pode pegar os profissionais que ela quiser, entendeu? Porque é só um mês e meio o trabalho. Sim. Aí é uma boa fazer um contrato específico também, Exato, né? Exato. Tanto que todos os contratos aqui acabam agora, 30 de novembro. Ah, acaba em novembro já. Porque a colônia de férias ela começa em dezembro. Uhum. E quando você faz o contrato com esse pessoal, você coloca lá a validade do contrato de 30? Sim. Ah, legal. De tanto a tanto. Legal, muito A bom. gente está deixando bem claro. Teve até uma menina que ela mudou agora. Ela trabalhava de manhã e à tarde, só que aí chegou na metade do processo, ela só ficou só um turno, porque ela achou um outro emprego. Então, a gente fez um anexo, né, para poder desligar ela de X horas e ficar só com X horas. Entendi. Entendeu? Então, é essa coisa. Agora, em relação, né, e aí foi assim, uma experiência minha que funcionou. Esse ano, ao invés de investir em grandes reuniões, eu ouvi até de alguém aí que estava fazendo isso, eu nem lembro quem foi, eu anotei e comecei a fazer. Eu fui fazendo micro reuniões. Uhum. Então, eu achei que funcionou mais no individual e no setor menor, entendeu? Eu acho que surtiu mais efeito para essa questão da motivação, a questão até da formação em si. Eu gostava das grandes reuniões, mas depois descobri que no pequeno, esse ano, eu testei e funcionou melhor. Né? Legal. Toda segunda de manhã, eu junto, pessoal da ADM, né? E aí a gente vai, pá. Depois eu vou no individual e converso com cada um. A mesma coisa eu faço cá no pedagógico. Isso foi muito bom pelo menos eu senti que foi tudo mais leve. Sim. Como que a gente acaba orientando em empresas que tem bastante gente, tá? Esses alinhamentos semanais precisa ser com as equipes, em específico, né? É importante. E aí, com a galera inteira uma vez no mês. Que é para falar ali sobre propósito, sobre cultura, para unir a equipe também. Se a gente só fica nessa divisão, começa a ter aquela... Isso eu fiz uma vez no ano, né? Eu fiz no início do ano, fiz umas 2 vezes. Agora, segundo semestre não deu, não. Não consegui juntar a equipe inteira. Até porque o segundo semestre voa, né? O primeiro ele é mais lento, mas esse segundo foi muito complicado. Sim. E juntar todo mundo existe uma questão de tempo que é complicada também. Por isso que eu aproveitei as férias, né? O período de férias, né? De recesso, e aí a gente consegue fazer. Aí dá certo. E uma coisa que melhorou, que ajudou também muito, foi a pesquisa interna que a gente fez. Onde a gente identificou o problema e a gente foi lá atuando no problema. Como o nosso maior problema era a estrutura física. E hoje a gente conseguiu já sanar 80% do problema da estrutura física. Legal. Você usou o modelo nosso de pesquisa? Usei naquela estrutura. Legal. Estrutura, pelo Google Forms. Deu certo. Ai, que bom. Eu gosto, todas as vezes que a gente vai entrar num conselho, eu gosto de aplicar a pesquisa para entender, né, onde que prioriza, por onde começa ali. Porque realmente eles trazem muita informação boa, né? Trazem ali, assim, tudo que a gente precisa saber mesmo. O que acontece muito, tá? Os empresários, eles têm uma visão que não é a visão do que realmente está acontecendo, tá? Isso é fato. Quando a gente vai aplicar a pesquisa, geralmente o empresário fala, nossa, eu não sabia disso, nossa, não esperava isso, nossa. Enfim, ele fica até surpreso muitas vezes, tá? Porque tem coisas específicas em que ele não consegue entrar, porque as pessoas não se sentem à vontade de falar com o dono da empresa, obviamente, né?
Uhum. Então, assim, a pesquisa, ela traz clareza. E aí é importante, Adelaide, pegar essa pesquisa e já fazer um plano de ação com prazos. Uhum. Tá? Então, ó, o ambiente físico é uma coisa que foi mencionada bastante. Então, vem cá, vamos sentar. Por onde a gente começa? Vamos fazer isso esse mês, isso aqui no outro mês. Né? Uhum. A gente tem que treinar as pessoas, então vamos fazer esse treinamento nesse mês, sabe? Já ir fazendo uma programação para ir sanando essas coisas. Exato, exato. Então, assim, RH, eu acho que no último ano deu uma arrumada. Deu uma arrumada boa. Temos problemas? Temos, entendeu? Temos E o bom problemas. do RH é que vai ter problema sempre. Ó, você tem uma noção de uma coisa boba, mas como eu percebi, um problema de gênero aqui, né? A gente criou a coisa do aniversariante. Uhum. Aniversariante. Aí, o pessoal aqui é muito mais feminino, né? Muito mais mulheres. Então, aí sai a foto, sai não sei o quê. A Tainá, para Marcelo, que é praticamente o único homem que tem, né? Tem bolo, fez isso, fez aquilo, refrigerante. Tem uma festinha de aniversário. E para nenhuma outra pessoa. Aí eu estava perguntando assim, vem cá, quando foi seu aniversário? Foi dia tal? Foi, você recebeu o quê? Aí eu perguntando assim, ela, só a minha foto que saiu. Eu disse, não teve bolinho, não, ninguém nem me falou, eu vi sua foto. Aí ela disse, não teve não. Aí eu perguntei, poxa, então para perguntar a Tainá, porque de todos, só quem ganhou o bolo foi Marcelo. Você entende como é a questão de gênero? Que então, até hoje não foi explicado. E aí lembra do Scarf, a questão da justiça? Isso. Né? As pessoas percebem e não acham justo. E aí vai entrar naquele negócio, nossa, o Marcelo teve e eu não tive. Eu disse para ela, disse, Tainá, eu lembrei disso agora. E eu ia falar para ela, eu disse, Tainá, você não fez, porque se dissesse assim, não fez para quem foi aniversário antes, menos mal, ela esqueceu. Uhum. Mas de Marcelo para lá, ela devia ter que fazer de todos. De todos. De todos. Uhum. Tanto que eu agora estou comprometida, agora no final, fazer um bolo para relembrar todos os aniversários, pensando em uma lembrancinha, uma coisa assim, para poder amenizar, porque se eu percebi que houve uma questão de gênero aí no meio, né? Todo mundo percebeu Todo também, mundo né? percebeu também. E às vezes não é nem questão de gênero, mas assim, ele recebeu e eu não. Às vezes a pessoa nem se toca que é porque é homem, mas assim, foi ele que recebeu e eu não tive. Né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Que bom que você tá ligada nessas coisas. Não, eu me liguei essa semana com isso. Eu me liguei essa semana, foi que eu fui, né? Eu estava olhando tudo, todos os aniversários, as coisas, e assim, surtiu muito efeito. Foi muito legal esse ano, a coisa das fotos, de parabenizar, tanto colaborador quanto cliente, entendeu? Foi bem legal. Surtiu efeito. Que bom. Mas existem esses vieses, né? Pois é. Então, assim, eu estou super feliz com. Quando eu falo super feliz, né? Eu estou me sentindo mais leve nesse sentido da equipe, que ano passado estava uma confusão, né? Estava aquela coisa meio complicada. Temos problemas, mas eu acredito que 2026 será melhor. Com certeza. Será bem melhor. Sempre o próximo ano é o melhor, gente. Sempre a próxima coisa vai ser a melhor. Só que a gente tem que dar o nosso melhor aqui para a gente ter essa responsabilidade de fazer melhor ainda no próximo. Exato. Agora eu estou cansada, né, Mari? Estou querendo férias. Né? E assim, é muito legal essa questão do melhor, né? Ano que vem vai ser melhor. Porque a gente aprendeu muito esse ano, né? Paulo, Fábio, Andrew, Adelaide, a gente aprendeu muito esse ano. Então, é inevitável que ano que vem seja ainda melhor, né? Que teve coisas que a gente veio aprendendo ali na metade do ano para cá. Então, assim, ano que vem a gente já vai começar o ano já com todo o aprendizado até o final desse ano de agora. Então, com certeza vai ser melhor.
Pois é, exato. Tá, então, conta comigo também, tá, Adelaide? Certo. Depois eu vou entrar no privado com você para ver essa coisa da predominância cerebral. Eu avancei um pouco com algumas, né? Mas algumas outras eu preciso refazer. E aí a Luciana falou: isso aí fale com o Mário. Beleza, Mas, pode mandar para mim lá. certo, eu mando. É. Algo dos blacks aqui que não acontece muito são as perguntas, né? Não sei se é porque vocês têm mais mentorias do que o restante do ecossistema. Ou é o que está mais mas trabalhando. Eles não perguntam muito. Mas é o que está mais trabalhando. É, pode ser também. Bom, gente, eu tenho 2 coisas para falar com vocês hoje. Tá? A primeira delas é o game dos blacks. Tá? Então, Andrew, você que está entrando novo aí dentro dos blacks, nos blacks a gente tem o game, tá? O nosso Perpetua Game aí dos blacks. Você tá por aí, Andrew? Hello? Andrew? O Andrew desapareceu, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Porque a gente tem os blacks dessa semana. Ou dessa semana não, né? Desse último mês aí. E aí, gente, quem que vocês acham que ganhou? Porque assim, né? Vocês não estão muito assíduos no game. Não tá, não. Esse mês não fui, não. E nos dos últimos meses. E eu também tive um pouquinho ausente, né, nos últimos dias, então eu entendo vocês, não vou ficar cobrando muito, tá? Mas vocês ainda assim vieram nos blacks, tiveram presença em alguns encontros e o game foi rolando. Oi, Fábio. Você tá mudo, não tô te ouvindo. Quer dizer, você não tá mudo, mas eu não tô te ouvindo. Não, voltou. Eu, particularmente, eu não sei quais são as métricas exatas do game, né? Dos perpetuadores. Então fica difícil eu saber como que eu vou pontuar. Tá, então vamos lá. Vou mostrar de novo. Primeiro, as métricas. Eu queria que o Wendel estivesse aqui para ouvir, porque ele é novo, então eu falei com ele na integração, mas era bom relembrar. Vamos lá. Deixa eu compartilhar, tá? Primeiro eu vou falar das métricas. O que está contando aí nesse game de vocês? Vocês estão vendo minha tela? Então, legal. Então, o que conta? Engajamento e progresso, tá? O que é o engajamento? Deixa eu achar a tela aqui de novo. Aqui. O que conta como engajamento? Presença nos encontros, tá? Então, só de vocês virem nos blacks, vocês já estão ganhando 200 pontos. Aí, a gente tem as mentorias do ecossistema também, tá? Que aí vocês também têm mais um tanto de pontos ali dentro das mentorias do ecossistema. Beleza? Então, tem as mentorias. Os blacks, eles ainda têm o privilégio, vamos dizer assim, de participar dos veteranos, dos starts, das mentorias do ecossistema, enfim, tá? Vocês podem pintar e bordar aqui dentro das mentorias e em todas, tá? Outra coisa, aulas da plataforma. Então, cada aula que vocês assistem lá na plataforma é 50 pontos por aula, tá? Aí tem que preencher o formulário de NPS. Então, de vez em quando eu mando lá dos blacks o NPS, mas o do ecossistema eu mando sempre. Tá? Toda quarta-feira ali do ecossistema, a gente tem o NPS depois no dia seguinte, que conta 100 pontos. Perguntas no grupo. Se eu não me engano, no mês de outubro, só
O Paulo fez uma pergunta lá no grupo. O Andrew fez esses últimos dias aí em novembro. Então, perguntas no grupo. Então, também. E os feedbacks. Sabe aquele feedback que a gente pede para vocês mandarem lá no grupo? Seja por vídeo, áudio ou texto. Então, mandou em vídeo 100 pontos, mandou em áudio 50, mandou em texto 20. Não é acumulativo, ou um ou outro, tá? E também o que conta é a progressão. Então, lembra quando eu falei para vocês sobre enviar os faturamentos para mim? Mesmo vocês que estão em conselho com a gente, tá? Precisa enviar o faturamento todo ali, quando faz o fechamento, início de mês, tá? Para eu ir acompanhando. Tem uma planilha em que eu faço acompanhamento de todos os perpetuadores e vocês estão inseridos nele. Então, mandou o faturamento, eu consigo colocar lá para ir acompanhando a evolução de vocês em relação a isso também, tá? E além disso, a gente tem o Strava, atividade física, tá? Que a gente aqui sabe que tem os 3 pilares da gestão emocional, que é alimentação, sono e exercício físico. Então, como eu não consigo ainda acompanhar a alimentação de vocês, nem o sono, então a gente acompanha pelo menos o exercício físico dentro do Strava, lá no grupo dos perpetuadores. Tá? Quem ainda não tá lá? Eu acho que não tô. Tá, eu vou mandar o link, então, do Strava lá no grupo dos Blacks para vocês colocarem lá, tá? Alguma dúvida? Fábio Dias? Tudo certo? Então, vamos lá. Podia só enviar uma foto disso aí para nós, acho que seria legal. Eu vou mandar em lista que fica mais fácil, tá? Beleza, obrigado, dona Mari. Ai, meu Deus, o negócio saiu fazendo as coisas aqui. Aqui. Apresentar. Então, vamos lá, gente. Perpetua Game dos Blacks. Nós temos a nossa terceira posição com o senhor Fábio em vendabilidade. O E saiu para baixo, mas é vendabilidade com 900 pontos, tá, Fábio? Parabéns, viu? Nem sei como que eu marquei isso, mas valeu. Pois é, se eu não me engano, foram as presenças nas mentorias, né? E teve o NPS que você respondeu. Lá faz tempo. E os pontuações no Strava? Então, vou lá fazer, né? Vai fazer também. O tanto que eu treinei esse mês, eu estava em primeiro. Eita! Vou lá ver, então. Vamos lá, segunda posição, a gente tem a Adelaide, com 920 pontos. Parabéns, Adelaide. Obrigada. A Adelaide é a que mais participa de ecossistema, veteranos. Verdade. Só não participo se eu estiver doente. Então, ela participa bastante. E em primeiro lugar, a gente tem o Paulo, tá? E aqui o Paulo, ele só ficou em primeiro porque ele mandou uma pergunta no grupo, valendo 200 pontos, tá? Tá vendo? E aí, Paulo, me conta, o que que foi, como é que foi esse último mês para você e o que que vocês vão fazer no mês que vem, né? Nesse mês de novembro, para poder estar aqui dentro desse pódio? Eu acho que agora a gente precisa realmente fazer com intencionalidade, porque a gente, pelo menos a gente chega aí pela espontaneidade. Se a gente fizer pela intencionalidade, vai conseguir, né? Sim, com certeza. Né? E assim, dentro desse game não tem nada que vocês já não poderiam estar fazendo dentro do programa. Tá? Vocês podem perceber que o que tem aqui é o que vocês deveriam estar fazendo dentro do programa, que vocês pagam para isso. Né? Então, seria só basicamente usar tudo que o programa oferece. Que aí vocês pontuam.
tá? Então, Paulo, abre o áudio e fala comigo aí. Eu acho que é justamente isso, Mari. E às vezes nem o básico a gente consegue fazer muito bem, mas é clichê, né? É muito clichê e a gente às vezes acha que tem que fazer muita coisa para ter resultado, sabe? Na verdade, não. O simples é o melhor, sabe? Se vir alguma coisa, a gente vai lá e resolve, pronto, sabe? Não tem muito mistério, sabe? Tipo, eu acho que para mim esses últimos 40, 50 dias tá muito isso. Então, devo enxergar as coisas da maneira mais simples possível, perguntar, enfim, né, dei exemplo no começo, de como as pessoas fariam aquilo, e aí às vezes não é muito bem o que a gente tinha, eu tinha de concepção, mas funciona também, sabe? Então, tá perto, tá acompanhando, fazer o básico e saber ter a clareza que você tá tendo progresso nas coisas, isso é muito bom, porque não atropela e não, digamos assim, não vem ideia mirabolante, sabe? Você tá fazendo o básico que tá te levando longe, que tá estruturando, que tá ficando mais robusto, sabe? Com pessoas que te ajudam, enfim. Acho que eu consegui enxergar isso, entendeu? Que isso dá resultado. Tipo, enxergar isso de uma outra forma. Acho que foi o ponto principal, porque eu não fiz coisa extraordinária, não. Eu fiz, se for, assim, dar uma nota para mim, eu daria um 7, sabe? Não daria 10. Só que foram as coisas que, digamos assim, eram, eram importantes, eram, entre aspas, básicas, né? Que às vezes a gente deixa de lado por ser muito simples, não sei. Uhum. Pelo menos é a minha interpretação do que eu vinha fazendo, do que não. Enfim, né? Às vezes a gente só precisa de um simples bem feito. Sim, e ouvir isso parece, nossa, mas isso de novo, né? Pelo amor de Deus e tal. Só que isso agora não soa na minha cabeça como algo banal, entendeu? Não soa mais, digamos assim. Ele teve um significado diferente, sabe? E acho que isso que é o massa. Até o Luciano bate bastante nessa tecla, né? De enxergar as coisas sob outro prisma. É justamente isso, né? Então, vai incorporando novos elementos ali, né? Nas coisas que a gente já faz. E testa uma coisa, testa outra. Até que vai acertando. Mas o fato de não ter o resultado visível não quer dizer que não está tendo progresso, né? Então, Sim, com certeza. Parabéns, viu, Paulo? Apesar que essa pontuação de vocês aqui ainda está muito baixa. Então, quem sabe no próximo mês a gente melhora. Tá? Então, vamos melhorar, que vocês conseguem melhorar, né? É só vocês usarem o programa, vocês já fazem isso. Então, assim, mandar uma perguntinha por semana lá no grupo, né? É algo que vocês conseguem. Com certeza vocês têm perguntas. Com certeza vocês estão falando com o pessoal aí no privado. Ao invés de mandar no privado, manda lá no grupo. Marca o arroba, porque às vezes a dúvida de vocês é exatamente a dúvida de outra pessoa, né? Ou então a gente inspira o outro a se expor também. Quando a gente inspira o outro a se expor, a gente está ajudando essa pessoa a ser melhor, né? Porque se a gente não se expõe, a gente não sai da nossa zona de conforto, vamos dizer assim, né? A gente não amplia a nossa zona de conforto. Então, é importantíssima essa interação dentro do grupo. Ainda mais vocês, Blacks, que estão aí juntos há tanto tempo, que tem essa cumplicidade um pouquinho maior. Então, não tem receio de se expor lá. A gente sabe que ninguém vai julgar você de nenhuma maneira. Tá? Então, usem o grupo, usem o ecossistema, né? Responda lá o NPS, manda o feedback, porque você vai estar ajudando outras pessoas com isso também, tá? Então vamos lá, Paulo.
o que você ganha, tá? Você tem 3 opções. Agora eu vou te dar as 3 opções. Opção número 1, um livro, tá? E aí a gente vai te dar algumas opções, se você optar pelo livro. Dar uma mentoria para o ecossistema. Então, assim, essa mentoria dentro do ecossistema, ela está gerando leads. Por exemplo, o Hugo, ele entrou para o ecossistema para dar as mentorias, né, Fábio? E já foram vários leads dentro do nosso ecossistema TKC para Virdital. Tá? Então, também pode ser mentoria do ecossistema, se você quiser até praticar a sua comunicação como mentor, transbordar aí o que você já faz, contar algo que você está passando por aí também para ajudar outras pessoas. Ou você pode escolher uma mentoria exclusiva com o mentor da sua escolha. Né? Então, por exemplo, eu queria 1 hora com o Pedro. Né? Vocês fazem uma call e aí ele te atende ali durante 1 hora. Entendi. Boa. Tá? Aí só passa para mim para resgatar o seu prêmio, tá? Que tem que ser dentro do mês de novembro ainda. Tá bom. Então eu perdi o meu, eu acabei não usando meu prêmio. Quando é assim, tá? Vocês têm dentro do mês para resgatar o prêmio, tá? Esse game a gente ainda está consolidando, então até que vocês se familiarizem com ele, né? Até que vocês tenham essa habitualidade, vamos dizer assim, vai um tempinho e a gente está construindo isso juntos, tá? Então, por exemplo, se vocês falarem para mim assim, Mari, o que você acha de colocar isso aqui como critério? Mari, o que você acha de incluir isso aqui como premiação? Tá? Eu estou a ouvidos para vocês. Tá? A gente está construindo isso juntos, para que vocês tenham também um reconhecimento, né? Uma recompensa por estar dentro do programa. Claro que a recompensa maior é o resultado nas vidas de vocês, mas a gente sabe que o cérebro também gosta de novidade, né? Então a gente está aqui para construir isso juntos, beleza? Beleza. Aí, então, eu faço uma reivindicação. Já que a gente está assim tão claro agora, não dá para eu pegar o meu ainda? Já passou. Adelaide, do jeito que você participa de tudo, eu não duvido nada que você vai estar em primeiro lugar logo, logo, viu? Ai, Jesus. Tá, então agora vai na fé e só vai fazendo que vai dar tudo certo. Vai dar certo. Eu quero reivindicar meus pontos do Strava. Oi? Eu quero reivindicar meus pontos no Strava. O Strava são 30 pontos por exercício físico. Por dia? 30 pontos por dia? Então, quero reivindicar eu vou meus pegar pontos. logo esse. Meus pontos não foram computados. Tá. É porque o Strava, a Irei gente fazer um abaixo-assinado. recentemente. Não, o Strava a gente incluiu recentemente. Acho que até eu estou falando do Strava agora para vocês. Irei fazer um abaixo-assinado e mandarei em anexo para todos. Não, gente, o Strava é coisa nova dentro do ecossistema, assim, de pontuação. Tanto que nem está na apresentação que eu mostrei para vocês. Mas agora, desse mês, já vai contar, Fábio. Se você está fazendo, mês que vem, estamos aí. Certo? Uhum. Bom, gente, eu tinha preparado um material para vocês. Na verdade, eu tenho 2 materiais preparados sobre contratação e gestão do tempo e produtividade, tá? Só que agora já são quase 5 horas e a gente não consegue trabalhar isso com maneira mais tranquila, mais detalhada. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou convidá-los a participar na quinta-feira
tá? Às 19h30, para a gente poder ver com calma, tranquilidade, esse material aqui. Deixa eu já adiantar para vocês. Porque é extremamente importante, tá? Eu dei uma mentoria sobre isso há alguns meses atrás. E fala sobre... Ô, Mário, eu vou precisar de sair. Depois você manda ela pra mim, pode ser? Pode. Tchau, fica com Deus e tchau, tchau a todo mundo. Beijo, obrigada, Fábio. Imagina, obrigado a vocês. Tá, então o que a gente vai ver dentro dessa mentoria? Entender a importância da gestão do tempo e como ser amanhã mais produtivo que hoje, tá? Então a gente vai conversar sobre o que é o tempo, impactos da má gestão do tempo, principalmente no emocional. Então, assim, muito do nosso estresse tá relacionado com a gestão do tempo, tá? E isso foi comprovado cientificamente. Tá? Então, aqui a gente tem algumas verdades difíceis de engolir, por que a gente procrastina, qual que é o papel da inteligência emocional. Então, a gente vai também falar um pouquinho sobre inteligência emocional aqui, tá? Eu disponibilizei também um checklist sobre a inteligência emocional, tá? Então, é um treinamento bem legal que eu vou dar na quinta-feira e eu quero muito que vocês participem, tá? Então, se possível, se planejem aí para a gente trabalhar isso na quinta-feira juntos, beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Nem mais nenhuma dúvida? Então, pessoal, eu fico à disposição, tá? Paulo sobre o plano de remuneração, Adelaide sobre os contratos e tudo mais que precisar. Andrew, se precisar nas questões lá do KPI, também estou à disposição, tá bom? E para todo o resto, contratações, demissões, enfim, tá? O que precisarem em relação à equipe, pessoas, eu fico à disposição. E qualquer outra coisa que vocês acham que eu consigo ajudar também. Tá bom? Ok. Então, boa semana para vocês, Blacks. Obrigada aí por vocês estarem e terem participado. E é sempre muito bom estar com vocês. Valeu, Tchau. Mari. Tchau. Beijo.